uma boa hora para aprender mais sobre o personagem da Bíblia ou uma personagem, não sei. Vamos ver o que vai ser revelado hoje. Mas isso é bom porque você sabe que a palavra de Deus, ela não esconde nada. Mas o que mais ela traz para você é esperança. Esperança do quê? Esperança da condução de Deus e esperança da vida eterna àqueles que deixam seu coração ser conduzido por Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus de bondade, obrigado pelas bênçãos que tens derramado nessa sala. Obrigado pelas pessoas que aqui vieram, que seus corações, Senhor, sejam cada vez mais dirigidos por Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua bênção, pelo Teu carinho. Amém. Abençoa também, Senhor, o irmão Silas, que sempre nos traz a palavra aqui, e que todos sejam abençoados pelas Tuas palavras. É o que te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos começar a leitura da noite no livro de Reis. Portanto, abra a tua Bíblia no livro de Reis. São 2 livros, nós queremos o segundo deles. Precisamos de muitas Bíblias abertas, porque vamos ter muitos versos para ler. Segundo Reis, capítulo 21, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Pode ler, São Paulo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hepziba. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Muito bem. Nós estamos lendo um pedaço da história daquele que foi o pior rei de Israel. E veja por que ele foi o pior. Seu José Lima, por favor. Verso 3, 4 e 5. Ele construiu os altares idólatras que seu pai, Ezequias, havia demolido. E também ergueu altares para Baal. E fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e esse prestou construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito em Jerusalém, por ele não. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Nós estamos falando de um rei de Israel que usou o templo que tinha sido construído para servir de culto ao Senhor, para adorar Baal e Astarote, que eram 2 deuses pagãos daqueles dias. E não contente com isso, verso 6, dona Liliane. Fez passar a seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos e adivinhação, e tratou com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. O sujeito era feiticeiro, o sujeito se envolvia com todo tipo de magia, o sujeito estava envolvido com médiuns, ele queimou filhos dele vivos a um deus pagão. Vamos continuar vendo o que acontece na sequência, verso 9, Kika. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia conforme o povo ia avançando. Olha que loucura, pessoal. Deus eliminou nações pagãs da terra que o povo de Israel iria ocupar, porque essas nações pagãs, elas tinham extrapolado em muito a misericórdia de Deus. Elas sacrificavam crianças, elas cometiam abominações, e agora então um rei de Israel faz pior do que isso no pátio do templo do Deus de Israel em Jerusalém. Seu Renato, verso 16.
Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Olha só, semana passada eu me lembro de ter comentado com vocês, quando nós tratamos de Salomão, que o melhor momento da história de Israel foi quando Salomão recebe a rainha de Sabá em Jerusalém, lembra disso? E depois que a rainha de Sabá viu tudo o que tinha para ser visto em Jerusalém, incluindo o templo de Salomão, o serviço de adoração, todo o ritual do santuário, depois de ter visto tudo isso, a rainha de Sabá, ela deu glória ao Deus de Salomão. Nós estamos falando de uma rainha estrangeira, pagã, que veio a Jerusalém e termina a visita dela adorando o Deus de Israel no templo em Jerusalém. Era exatamente para isso que Deus tinha constituído a nação de Israel. Ok? Se passaram mais ou menos uns 350 anos. E agora nós temos exatamente o contrário. Nós temos um rei de Israel trazendo todo tipo de abominação para dentro dos pátios do templo de Jerusalém. Sacrifício de crianças, adultério. Os cultos pagãos daqueles dias envolviam sexo em larga escala. Existia muito a função da tal da profetisa pagã. Era na verdade uma prostituta, e durante o ritual de culto era um bacanal. E isso começa a acontecer no templo de Jerusalém. Nós estamos falando do pior rei da história de Israel, Manassés. Muito bem, agora nós vamos avançar para o reinado de um neto de Manassés. Capítulo seguinte, segundo Reis 22, nós queremos o verso 1 e o verso 2. Seu Irani, por favor. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Certamente Josias não é obra do acaso. Ele era um garoto com 8 anos quando virou rei em Israel. Ele era neto de Manassés, que por 55 anos fez todo tipo de barbaridade. E de alguma forma Josias foi educado provavelmente pela mãe, e a Bíblia menciona também um sacerdote que tomou conta dele. E quando ele assume o trono de Israel, ele toma a decisão de restaurar o templo de Salomão ao propósito original e acabar com o ritual de culto pagão. E agora nós vamos para o livro que nos interessa na noite de hoje, o livro de Jeremias. Faça o seguinte, deixe uma marquinha aí em 2 Reis, que vocês vão voltar aí daqui a pouco, ok? Então deixe uma marquinha aí. Vamos para o livro de Jeremias. Nós queremos o capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Jeremias 1 e 2. Lembre-se que pouco tempo antes dessa história que nós vamos começar a estudar agora acontecer, Israel tinha tido o pior rei de toda a história. Nunca houve ninguém tão ruim antes, nunca houve ninguém tão ruim depois. E agora então um neto de Manassés é rei em Israel. Ele tenta fazer uma reforma. Vamos ver o que acontece no verso 1 e no verso 2. Paulo, por favor. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. Muito bem. Jeremias provavelmente era um garoto. Nós não sabemos a idade dele, mas eu sou capaz de apostar que ele não tinha 20 anos de idade quando isso aconteceu. Ele era um garoto.
Ele era filho de um sacerdote, portanto também era da tribo de Levi, e ele recebe o chamado de Deus no 13º ano de Josias. Isso quer dizer que cerca de 14 anos antes disso, Manassés tinha encerrado o seu reinado. O nome Jeremias quer dizer o que está aí: Jeová seja exaltado. E apenas para você situar o que nós vamos tratar aqui na história da Bíblia, olha só, Jeremias foi o homem de Deus em Israel por 40 anos, pelo menos 40 anos, e ele atravessou 5 reinados. Ele começa no reinado de Josias. O chamado dele, o que o Paulo leu, o verso 1 e o verso 2, provavelmente aconteceu 626 anos antes de Jesus nascer. Aqui, esse intervalo de tempo é o reinado de Josias. Começou no ano 640, terminou no ano 609, 31 anos. Aqui não é a idade de Josias quando ele se tornou rei, não, é 31 anos de reinado. Por 31 anos ele foi rei em Israel. E Jeremias vai atravessar também os reinados de Joacás, Joaquim e Zedequias. Tudo bem? Muito bem. Memorizem esse slide, porque nós vamos precisar disso. Eu vou falar muito desses reis. Então a sequência é Josias, o neto de Manassés. Depois vem Joacás, Joaquim. Alguns nomes aqui podem estar diferentes dependendo da tradução. E por último, Zedequias. O ano final aqui é 586 a.C. Lembre-se a história da semana passada, Salomão é mais ou menos do ano 1050, alguma coisa assim. Portanto, aqui nós temos cerca de quase 400 anos de intervalo. E agora então Deus começa a falar com Jeremias e faz a ele uma promessa. Nós vamos para o capítulo 15 de Jeremias. Eu quero o verso 20 e o verso 21. É Deus falando com Jeremias. Por favor, dona Madeleine, Jeremias 15, verso 20 e verso 21. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Ser alguém que tem a mensagem de Deus nem sempre é fácil. Muitas pessoas ao longo da história morreram justamente porque tinham a mensagem de Deus. Quer um exemplo? Nós falamos de Manassés. O homem de Deus nos dias de Manassés chamava-se Isaías. Aliás, é o autor do livro de Isaías. O rei Manassés ficou tão bravo com Isaías, porque quando Isaías falava em nome de Deus para ele, Isaías dizia que tudo que Manassés fazia estava errado. Manassés ficou tão bravo que mandou serrar Isaías no meio. E foi assim que Isaías morreu. E agora então Deus chama Jeremias e diz para ele: olha, eu vou proteger você dos teus inimigos, não tenha medo, mas o chão vai tremer. Vamos ver. Deus continua falando com Jeremias e dá a ele um conselho bem difícil de ouvir. Gisele, por favor, Jeremias 6:9. O Senhor Todo-Poderoso me disse: na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma pareira que foi colhida 2 vezes, como um lavrador colhe as suas uvas. Assim você deve salvar todos os que puder. Olha o tamanho do desafio que Deus passa para Jeremias. Era um garoto. Diz: olha, o país onde você vive, Deus falando para Jeremias, não vai sobrar nada. Vai ficar igual uma parreira que foi colhida 2 vezes. A primeira vez, pega-se o que tem de melhor. A segunda vez, pega o que sobrou. Para a terceira vez,
não sobrou nada. Portanto, Deus diz para Jeremias: a tua missão é o seguinte, Jeremias: tente salvar os que você puder, porque nem todos vão se salvar. E agora então, Deus dá um conselho. Não é muito comum Deus falar o que falou para Jeremias, mas para Jeremias ele falou. Senhora, você consegue ler, Dom Antônio? O verso 1 e o verso 2 do capítulo 16. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse: não case nem tenha filhos neste lugar. Deus diz o seguinte para Jeremias: você não deve se casar, você não deve ter filhos, porque os que nascerem aqui todos vão morrer. Então é melhor você não ter filhos, porque daí significa que você vai chorar menos. Já estou resolvendo uma porção de problema para você. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada na situação em Israel nos dias de Jeremias. Deixa eu fazer um comentário para você sobre o livro de Jeremias de forma geral. Ele não é um livro sequencial. Lembre-se que Jeremias atravessa 5 reinados: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. O livro de Jeremias não foi escrito em forma cronológica, não é sequencial. Então tem algumas profecias no começo que tem a ver com a parte final da vida de Jeremias. Tem outras que tem a ver com a parte mais inicial. E mais uma curiosidade: Jeremias não fala nada sobre Josias, que foi o primeiro rei. Porque Josias, me ajudem, foi o melhor dos dias dele. Então Jeremias não foi chamado para corrigir Josias. Jeremias foi chamado para continuar aconselhando o povo, em especial a partir da morte de Josias. Ele vai falar muito sobre os últimos 4. E agora nós estamos vendo a situação do povo de Israel, em particular nos últimos 4 reinados, apesar de que nos dias de Josias, mesmo o rei se dispondo a adorar a Deus e procurando fazer o que é certo, dentro de cada casa, com a porta fechada, cada um é dono do seu nariz. Tudo bem? Então vamos ver como era a situação de Israel durante a vida de Jeremias. Capítulo 6, verso 13 e 14. Todos, ricos e pobres, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância, e dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Bom, não importa se estávamos falando de gente que tinha muito dinheiro ou de gente que não tinha dinheiro, todos eram desonestos. Pior, os sacerdotes diziam que estava indo tudo bem. E quando a gente fizer o estudo de hoje, procure ver se é muito diferente a situação dos dias de Jeremias para os nossos dias. Ok? Está cheio, nem vou falar da desonestidade, tudo bem? Se você perder uma carteira, um teu telefone e uma nota de R$100, grande chance de você nunca ouvir falar, em especial da nota de R$100. E pode ter certeza que não é nenhum político corrupto de Brasília ou de qualquer lugar que achou a tua carteira. Tudo bem? Bom, também nos dias de hoje, aqui eu estou falando do ponto de vista espiritual, vocês vão encontrar muitos sacerdotes dizendo que está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Se tem uma conversa que é fiada, é aquela que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter escutado isso. Não importa. É mais ou menos assim: Deus é bom, os braços dele são enormes, não importa por onde você vá,
no final você vai acabar nos braços do Senhor. Essa é uma conversa fiada. Quando o Senhor esteve entre nós, Ele disse assim: cuidado, porque existe um caminho largo e espaçoso que leva para onde? Para a perdição. Portanto, vocês entrem pela porta estreita, porque só tem um caminho que leva para a salvação. Tudo bem? Hoje tem muita gente dizendo: vai tudo bem, vai tudo bem. Vamos continuar vendo a situação moral dos dias de Jeremias. Agora no capítulo 7, avancem um capítulo, verso 30 e o verso 31. Dona Vilma, por favor. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu templo, e o deixaram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Hinom. Ali queimam seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Uma curiosidade aqui para você: Tofete é uma expressão do hebraico que quer dizer mais ou menos queimado, incenso. Vou trazer para o nosso português aqui: churrasco. Churrasco. O que nós vamos ter amanhã? Estou falando dos dias de Jeremias. O que nós vamos ter amanhã? Vamos ter churrasco. O que é o churrasco? Nós vamos pegar aí umas 2, 3 crianças e vamos fazer um churrasco delas. Você vai imaginar? Não que eles fossem comer as crianças vivas. Não, eles iam queimar as crianças. Crianças, 6 meses, 1 ano, menos do que isso. Colocavam em cima de um altar, metiam fogo. E se ajoelhavam, se cortavam. E aquilo era um sacrifício para Astarote, para Baal, para qualquer deus de pau e pedra. Isso agora já não era o rei Manassés. Isso eram pessoas que sacrificavam seus filhos a um deus. Acabou de nascer uma criança, então nós vamos sacrificar a um deus pagão, porque fazendo isso o milharal vai vir bonito esse ano. Deus vai dar chuva, Deus vai dar sol, a lavoura vai crescer. Você consegue imaginar uma barbaridade dessa? Jeremias 17 agora, verso 20, 21 e 22. Ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei vossos pais. Você imagine, se as pessoas estavam sacrificando crianças recém-nascidas a Baal e a Astarote, imagine se elas iriam deixar de transportar carga no sábado. Está de brincadeira, o sábado tinha virado um dia como um dia qualquer. E agora então, vejam qual foi a reação do povo de Israel quando ouviu todas essas recriminações que Deus tinha passado para Jeremias. E ele ia lá no centro da cidade e fazia esses discursos que estão aí no livro de Jeremias. Veja qual foi a reação. Jeremias 26, verso 8. A senhora lê para mim, por favor, por gentileza. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Uau! Veja só, Jeremias falando em nome de Deus para um povo que estava acostumado a fazer churrasco de recém-nascido. E agora então, veja, os sacerdotes, esses sacerdotes de Deus, profetas que diziam ser profetas de Deus, e o povo em geral, pegaram Jeremias e disseram o seguinte: tu vai morrer, tia. Tudo bem? Agora, Deus tinha dito no início que ele seria protegido. E eu vou fazer uma muralha em torno de você. O chão vai tremer. Fique sossegado. Fique sossegado. Muito bem. Uma constante nos escritos de Jeremias é o conflito entre ele e vários falsos profetas. Quer ver só? Capítulo 23 de Jeremias, verso 21. Seu Eloy, por favor.
Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Veja só, o que vocês acham que as pessoas querem ouvir hoje quando vão na igreja? Me ajudem. Tem um sermão na Bíblia que alguém começou mais ou menos assim: raça de víboras. Vocês acham que vocês vão escapar do fogo do inferno só porque vocês estão sentados no primeiro banco da igreja, de paletó e gravata e sapato engraxado? Raça de víboras. Quem é que quer ouvir um sermão desse? A gente quer ouvir um sermão gostoso, não é isso? Por exemplo, você quer ver? Em vez de raça de víboras, que tal que eu comece o meu sermão assim? Era uma vez, há muito tempo atrás. Percebeu? Consegui a tua atenção. É gostoso escutar isso. Você sabe que vem uma história. Eu não conheço alguém que não goste de uma história. Tudo bem? Muito bem. Esses falsos profetas levavam uma mensagem gostosa. Só que era a mensagem errada. Era falsa. Eles diziam que tinham vindo com uma mensagem de Deus, e na verdade eles não estavam falando em nome de Deus. Jeremias 23, verso 14. Olha a situação desses pretensos profetas de Deus. César, por favor. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros a fazerem o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma. São tão maus como o povo de Gomorra. Quando a gente fala em Sodoma e Gomorra, hoje nós estamos falando do quê? Olha, essa cidade parece Sodoma. Isso quer dizer o quê? Que é um lugar espetacular, sim? Cheio de gente boa, não é isso? Tudo bem? Não. Quando se fala em Sodoma, está se falando de um lugar, do ponto de vista moral, terrível. E olha só, Deus está falando dos pretensos profetas que se apresentavam ao povo falando em nome de Deus. Eles eram como a turma de Sodoma. Esses profetas eram adúlteros, eles mentiam, eles estavam envolvidos em tudo que é tipo de falcatrua, confusão, negócios ilícitos e abomináveis. Mas ainda assim, sábado eles botavam paletó e gravata, iam para a igreja, sentavam na primeira fila, achando que estava tudo bem. E agora então Jeremias começa a trazer mensagens para cada um dos reis. Vamos ao primeiro deles, ao filho de Josias, Joacás. Jeremias 22, verso 10 e verso 11. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois tudo o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai, como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Vocês já imaginaram a coragem que precisa alguém para se posicionar no centro da cidade, governada por um rei que recebe uma mensagem como essa? E o rei naquela época podia mandar prender, mandar soltar, ele definia quem vivia, quem morria. E agora então Josias vai para o centro de Jerusalém e diz o seguinte: Joacás era o rei. Ele diz: olha pessoal, não chorem, porque esse sujeito que está aí vai ser levado embora, ele nunca mais vai voltar. Você começa a escutar a turma do pessoal que apoiava o governo dizendo que isso era uma tentativa de golpe. Ok? Agora eu preciso que você mantenha uma marquinha aí em Jeremias, porque nós já vamos voltar aí.
e volta naquela marquinha que eu pedi para você deixar lá no segundo livro de Reis. Lembra disso? Mantenha uma marquinha em Jeremias e vamos lá para segundo Reis. Agora eu quero o capítulo 23 e o verso 33 e 34. Jeremias tinha dito que Joacás, filho de Josias, iria ser levado embora e ele nunca mais iria voltar. Aline, por favor. Segundo Reis 23, verso 33 e 34. Vamos ver o que aconteceu com o filho de Josias. O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Mila, na terra de Ramá, e obrigou o povo de Judá a entregar 13.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó, pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias. O seu pai, ele mandou o nome dele para Joaquim. Joacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. Olha o que Jeremias tinha dito. Joacás é um rei pelo qual vocês nunca vão chorar. Por quê? Ele vai ser levado, ele não vai voltar, vocês não vão poder sepultar ele. E exatamente como Jeremias tinha dito, Joacás é levado pelo faraó Neco para o Egito e ele morre no Egito. E agora então, o rei em questão era Jeoaquim. Na verdade o nome de batismo era Eliaquim. Ele era irmão de Joacás, mas o faraó não gostou desse nome. Disse, não, Eliaquim não é nome para rei. Tu tem que se chamar Jeoaquim. Tá bom. E aí botou o sujeito lá. E agora então Josias tem uma mensagem para Jeoaquim. Vamos voltar para Jeremias. Mantenham aí a marquinha em segundo Reis, que daqui a pouco a gente está aí. Jeremias 22, verso 13 e 14. Isso é Jeremias falando para o rei de plantão, que agora era Jeoaquim. Por favor. Ai daquele que edifica sua casa com justiça, os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelho. E agora então, Jeremias está fazendo uma crítica duríssima ao rei, dizendo: olha, você está ampliando os seus aposentos. Vamos deixar ele continuar falando, verso 17, dona Jane. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Uau! Já imaginou a coragem para alguém falar isso para o rei? Na sequência, verso 18 e 19. Agora então, a profecia de Jeremias para Jeoaquim. A senhora, por favor. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, filho de Judá. Não o lamentarão, dizendo: ai meu, ou ai meu. Nem o lamentarão, dizendo: ai Senhor, ou ai de sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Veja só, Jeremias já tinha profetizado sobre o rei anterior. E tinha acontecido o quê? Exatamente o que ele falou. E agora então, Jeremias faz uma outra profecia duríssima contra Jeoaquim. E mais do que isso, a profecia de Jeremias vai além dos dias de Jeoaquim. Vamos para o capítulo 25, no verso 1, 2 e 3. Essa é uma profecia importantíssima da Bíblia. Vocês vão entender por quê. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isto aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá até hoje,
o Senhor Deus tem falado comigo, e eu sempre lhe tenho contado o que ele diz, mas vocês não têm dado atenção. Falando para o povo como um todo, pessoal, faz 23 anos que eu estou falando para vocês que o navio vai bater. 23 anos. Eu estou dizendo para vocês que nós não podemos sacrificar criança num altar pagão. Eu estou dizendo para vocês que nós temos que respeitar a lei de Moisés. Eu estou dizendo para vocês que o sábado é um dia especial. 23 anos que eu estou falando, sem contar o que Isaías falou. Vocês mandaram o serralho pelo meio, sem contar o que os profetas que vieram antes de Isaías falaram. Só eu, 23 anos, vocês não querem me ouvir. Então tá bom, agora eu tenho um discurso duríssimo para vocês. Prestem atenção no que vai acontecer com vocês. Continua para mim, verso 11, mesmo capítulo. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Muito bem. Essa profecia de Jeremias queria dizer o seguinte, que em algum momento do futuro o reino de Israel iria desaparecer e por 70 anos o reino de Israel, aliás, o povo de Israel que sobrasse, iria para a Babilônia. Aqueles que já estudaram Daniel, tem uma porção de gente aqui que já estudou Daniel, certo? Kika, Ana Cláudia, Ana Vilma, a professora Passi, tem uma porção de gente que já estudou Daniel, certo? Capítulo 9 de Daniel, começa mais ou menos assim. Depois de estudar os escritos do profeta Jeremias, esse verso que está aí, ok? Em especial aquela parte que estava amarelinha lá no final, está entendendo, Daniel? Ok? Depois de estudar os escritos de Jeremias, eu fiz as contas, Daniel falando, eu fiz as contas e entendi que os 70 anos estavam perto do fim. Por quê? Porque eu tinha 18 anos quando saí de Jerusalém. Amanhã cedo eu vou fazer 88 anos. Portanto, os 70 anos estão se acabando. Está entendendo? É dessa profecia aqui, César, que Daniel se refere, ou é a essa profecia que ele se refere no capítulo 9. Muito bem. E agora então, o discurso de Deus para o povo de Israel continua duríssimo. Jeremias 15, verso 3 e 4. Silmara, por favor. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Muito bem. Eu não sei o que você prefere aqui, né? Tinha 4 opções. Você pode morrer na guerra, quem sabe essa seja melhor, hein? Ou os cachorros arrastarem você, ou as aves do céu comer você. Sabe lá se o sujeito estava morto quando as aves começaram a comer ele, né? E por último, o que sobrar, os animais selvagens vão devorar. Muito bem. Agora então começa uma série de invasões estrangeiras no reino de Judá. A primeira delas no ano 605. Vamos voltar lá para 2 Reis. Mantenha a marquinha em Jeremias, nós já estaremos de volta aí. Agora 2 Reis, capítulo 24, verso 1. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Jeremias tinha dito o seguinte: Deus vai mandar uma nação forte do norte. Em relação ao Estado de Israel, Babilônia estava ao norte. Deus vai mandar uma nação forte do norte. Essa nação vai levar vocês cativos. Quando chegou Nabucodonosor, aliás, uma curiosidade aqui,
Segundo Reis 24:1 é o primeiro verso da Bíblia a mencionar Nabucodonosor. Quem estudou Daniel sabe que o livro de Daniel gira muito em torno de Daniel e de Nabucodonosor. Aqui é a primeira vez que Nabucodonosor aparece na história da Bíblia. Então, apesar de que Joaquim tinha uma profecia de Deus dizendo que a Babilônia iria dominar o mundo, ele se revolta contra Nabucodonosor. E agora veja o que acontece. Nós vamos precisar do livro de Crônicas. Vocês estão em 2 Reis, o próximo é Crônicas. São 2 Crônicas, eu quero o segundo também. 36, o capítulo, verso 6 e o verso 7. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Olha o que acontece com Joaquim, o rei de Israel que se rebelou, aliás, o rei de Judá, que se rebelou contra Nabucodonosor. Nabucodonosor veio, dominou o país, prende o rei, leva o rei acorrentado para a Babilônia. E além disso, ele aproveita e dá uma passada ali pelo templo, né? Lembra de todas aquelas toneladas de ouro? Lembra disso? 3.500 e pedrada, 610 bilhões de reais. Nabucodonosor aproveitou e levou um bocado daquele ouro ali para pagar as despesas da viagem, né? Agora então, Judá tem um novo rei. O rei chama-se Joaquim. Vamos agora para Jeremias, de novo, capítulo 22, verso 24, 25 e 26. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel, o selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Muito bem. A tradução dela fala em Jeconias, a minha tradução fala em Joaquim, é o mesmo nome. E agora então a mensagem para esse rei de Judá é a seguinte, mensagem de Deus para ele, né? Que Deus iria entregar o rei nas mãos daqueles que querem matá-lo. E o discurso continua duríssimo. Seu José, por favor, verso 29 e 30. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Olha só, o discurso para esse rei era ainda mais difícil do que o discurso para os outros, né? Jeremias diz para ele o seguinte, que esse rei, o rei Joaquim, não teria descendentes que fossem reis, ou, em outras palavras, nenhum descendente de Joaquim iria se sentar na casa real. E agora então vem a segunda invasão dos caldeus. Vamos voltar lá para 2 Reis para ver o que acontece? 2 Reis 24, verso 10 a 14. Naquele tempo subiram os servos pela boca do Senhor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos assistiram à cidade.
aguenta. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. A história relata que esse rei foi conquistado pela segunda vez por Nabucodonosor. Se veja as coisas do ponto de vista de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o Donald Trump da época. Tudo bem? Ninguém tinha um porrete tão grande quanto Nabucodonosor. Agora é o seguinte: quando você vai até um determinado inimigo e domina ele, você tem outros inimigos para lutar. Nabucodonosor não tinha problema só em Jerusalém. Se você ler a história aqui, ele tinha problema com o Egito, ele tinha problema com os assírios, mais à frente ele ia ter problema com os persas, ele estava cheio de problemas. Agora, do ponto de vista de Nabucodonosor, o Estado de Israel, em particular o reino de Judá, nesse caso, era uma fonte de problemas. Já era a segunda vez que ele estava vindo ali. Ele chegava lá, dominava as coisas, claro que obrigava o rei de plantão a pagar impostos pesados, certo? Lembre-se que tudo, no final das contas, termina em dinheiro. Nabucodonosor, para trazer os soldados da Babilônia até Jerusalém, precisava de dinheiro, precisa de comida, precisa equipamentos de guerra, isso tudo não é barato. Tem que pagar soldados e tudo mais. E agora então, um país que ele já tinha subjugado, de novo se revolta, e ele tem que fazer o quê? Trazer toda a parafernália de guerra de novo para Jerusalém. Estão percebendo Nabucodonosor começar a ficar perdendo a paciência? Bom, era a segunda vez que ele estava aqui. E o pior é que quando ele fazia os acordos, estou falando do Nabucodonosor, né? Ele fazia os acordos com os reis de Israel. Os reis de Israel, ou de Judá, nesse caso, ruíam a corda. O sujeito pagava imposto 3 anos e dali a pouco o rei dizia assim para Nabucodonosor: não pago mais, e se quiser venha cobrar. E Nabucodonosor estava lá 700, 800 quilômetros para o norte, tinha que trazer todos os soldados de novo, está entendendo? Aqueles carrinhos atolando com a chuva, e tem que arrumar dinheiro para pagar os soldados, e Nabucodonosor estava perdendo a paciência. Bom, agora então Nabucodonosor resolve tomar uma medida para ver se resolvia de vez o problema. Segundo Reis 24, verso 17. O rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno. Ele mudou o nome em Zedequias. Jeremias tinha dito que Joaquim não iria, me ajudem, não iria ter descendentes que se sentassem no trono. Nabucodonosor chegou lá e falou assim: você não quer pagar imposto? Então tá bom, eu vou levar você preso e vou pegar um outro aqui. Quem que é o outro aqui que pode ser rei? Não quer nenhum filho desse infeliz aqui, porque ele também não vai querer pagar imposto. Aí apareceu o tal do Matanias. Matanias era tio de Joaquim. Nabucodonosor muda o nome dele para Zedequias, faz ele assinar um termo de compromisso que ele ia pagar os impostos tudo em dia até o dia 5 de cada mês. Está entendendo? Muito bem. Coloca o sujeito como rei e diz: olha, eu vou embora, mas a cada 30 dias a minha turma vai vir coletar o que é nosso. Tudo bem? Não, majestade, fique sossegado que agora as coisas vão funcionar. Bom, agora então Zedequias, o rei que era tio de Joaquim, faz um pedido para Jeremias. Capítulo 21, verso 1 e 2. Kika, por favor. O rei Zedequias de Judá mandou que Azur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, e me fizesse o seguinte pedido: Jeremias, peça a Deus o Senhor que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Olha só, aparentemente Zedequias toma uma medida correta.
ele vai até Jeremias e diz o quê? Peça a Deus que nos ajude. Tudo bem? Essa é aparentemente a medida correta, desde que peça a Deus que nos ajude. Essa é a medida correta, desde que exista um pouquinho mais do que saliva nesse pedido. Tudo bem? Pedir que Deus nos ajude é ou não é uma boa medida? É, desde que no mínimo você cancele o churrasquinho das crianças que vão ser queimadas amanhã cedo. Meu Deus. Tudo bem? Não adianta nada você pedir, Senhor, me ajude hoje, e amanhã sacrificar um bebê a Astarote. Não adianta nada você pedir, Senhor, por favor, me perdoe, e amanhã entrar com um bitrem carregado de milho pelos portões da cidade. Amanhã é sábado. Você está entendendo? Zedequias aparentemente estava tomando a atitude correta, mas isso era só aparência. O que Zedequias estava fazendo aqui era o seguinte: a turma que gosta de jogar baralho vai entender o meu português agora. Perdido por perdido, truco. Não é assim? O senhor já perdeu. O senhor Renato gosta disso, né? Perdido por perdido, truco. Então, Zedequias estava tentando blefar com Deus. Com Deus você não blefa. Deus sabe o que você tem na mão. Mais ainda, né? E agora aparece um profeta, pretenso profeta de Deus. Ele chamava-se Ananias. Veja o que acontece no capítulo 28 de Jeremias, verso 1, 2 e 3. Paulo, por favor. No quinto mês desse mesmo ano, que era o quarto ano do reinado de Zedequias, o profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Ananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse, na presença dos sacerdotes e do povo, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Você acha que esse era ou não era o discurso que o rei queria ouvir? Ele estava pagando imposto para a Babilônia todo dia 5 de cada mês, lembra disso? E agora chega um profeta de Deus, o tal de Ananias, e diz, olha, Deus manda dizer para o senhor que não é para pagar mais o imposto do mês que vem. Que Nabucodonosor já não vai mais mandar aqui. O que tinha dito Jeremias? Faz 70 anos. Que não só Nabucodonosor ou os babilônios, os caldeus iriam dominar, como iriam dominar por muito tempo. Em quem vocês acham que Zedequias acreditou? O que você preferia se você fosse rei em Jerusalém? Pagar imposto para um rei pagão como Nabucodonosor? Ou acreditar que Deus tinha quebrado o poder do rei da Babilônia só porque você tinha pedido para Deus, assim usando um pouquinho mais do que saliva na conversa? E agora então Jeremias vem para o rei e diz o seguinte, verso 15, seu Renato. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou esses profetas e que eles estão mentindo em nome dele. O resultado será este: ele expulsará vocês e os profetas que estão contando essas mentiras morrerão. Era uma situação muito difícil, né? Tinha um profeta, um pretenso profeta de Deus, Ananias, fazendo um discurso agradável. Tinha Jeremias fazendo um discurso duríssimo. E agora, lembram que Zedequias tinha pedido ajuda a Deus, mas não tinha cancelado o churrasco da semana que vem? Olha a resposta de Deus para Zedequias. Jeremias 21, verso 3, 4 e 5. Seu Irani, por favor. Então o Senhor falou comigo e eu disse:
E eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel: quem vai bater em retirada são os soldados de Zedequias, que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia e o seu exército, que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva e com o meu grande furor. Você acha que o rei ia gostar de ouvir uma mensagem dessa? Não só Deus não ia ajudar o rei de Judá, como Deus estava prometendo o quê? Que Deus iria lutar contra. É mais ou menos assim, Deus falando para Zedequias, Deus dizendo assim para Zedequias: eu tenho certeza que Nabucodonosor dá conta de vocês com o pé nas costas. Agora, se ele não der, eu vou mandar um pessoal aqui que está me assistindo para acabar com a tua raça. E agora, olha só a parte final da promessa de Deus para Zedequias. Dona Madeleine, Jeremias 21, versos 6 e 7. É Deus falando com o rei de Judá. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhe a vida. Feri-los-á a fio da espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Deus estava dizendo para o rei de Israel o seguinte: olha, nessa cidade todo mundo vai morrer. E mais ainda, Nabucodonosor não vai ter nem piedade, nem dó de nenhum de vocês. Mas Deus continua sendo um Deus de misericórdia. Apesar de todo o discurso duríssimo que Deus fez agora há pouco, olha o que ele manda dizer também ao povo. Cláudia, por favor, verso 8, 9 e 10, Jeremias 21. Em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo: escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios, que estão cercando a cidade, não será morto. O que essa pessoa vai ganhar é escapar com vida. Pois eu resolvi não proteger esta cidade, e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, o Senhor, estou falando. Ok? Gisele, por favor, capítulo 27, verso 12, 13 e 14. Deus já tinha antecipado o que ia acontecer com Jerusalém. Jerusalém vai ser destruída. Aqueles que ficarem vão morrer. Só tem uma chance de você se salvar: é se entregar para o rei da Babilônia. Por favor, Gisele, Jeremias 27, 12, 13 e 14. Eu disse a mesma coisa ao rei de Zedequias de Judá: entregue-se ao rei da Babilônia, sirva a ele e a seu povo, e o Senhor viverá. Porque é que o Senhor e o seu povo haveriam de morrer na guerra, ou de fome, ou de doença? Pois é isso que o Senhor Deus disse que acontecerá com qualquer nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deem atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. As pessoas tinham que tomar uma decisão em quem que elas iam acreditar. Havia um profeta que se dizia de Deus, dizendo que Nabucodonosor jamais iria conquistar Jerusalém. E havia um outro profeta, esse sim de Deus, dizendo que não só Nabucodonosor ia conquistar, como ia destruir a cidade. E se você quisesse ficar vivo, você tinha que sair da cidade e se entregar para Nabucodonosor. Dona Antônia, por favor, verso 16 e 17, mesmo capítulo, 27. Então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte:
Não deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira. Não os escutem, sirvam ao rei da Babilônia e assim vocês viverão. O que vocês acham que decidiram a maioria das pessoas que estavam em Jerusalém? Tinha um profeta de Deus dizendo que Nabucodonosor jamais iria entrar em Jerusalém de novo. Tinha um outro profeta de Deus dizendo que se alguém quisesse viver, tinha que se entregar para Nabucodonosor. O que vocês acham que a maioria decidiu? Acreditar no discurso? Fácil. No ano 588, os exércitos da Babilônia cercaram Jerusalém. E de 2 a 3 anos eles ficaram ali. Agora nós precisamos ir para 2 Reis 25. Nós vamos ler o verso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por favor, dona Vilma. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as 2 muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali Nabucodonosor pronunciou sua sentença contra Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. Nabucodonosor já não aguentava mais ter problemas em Jerusalém. Era a 3ª vez que ele estava vindo ali. Ele já tinha substituído por 2 vezes o rei em Jerusalém. E agora ele resolveu que ele ia acabar com o problema de uma vez só. Primeiro ele prende Zedequias. E aí ele pega todos os filhos de Zedequias. Os caldeus eram especialistas nesse tipo de crueldade. Zedequias vê todos os seus filhos, era uma porção deles, todos eles são assassinados na frente do pai. Foi a última coisa que Zedequias viu. E depois disso, Nabucodonosor manda furar os olhos de Zedequias, aquele sujeito que tinha prometido pagar imposto até o dia 5 e tinha acreditado naquela promessa de um profeta falso. Lembra disso? Muito bem. Zedequias vai preso para Babilônia e Nabucodonosor resolve que ele ia arrasar Jerusalém. Ele destrói as muralhas, ele destrói, mete fogo em tudo. Quando os caldeus saem de Jerusalém, Jerusalém já não era mais uma cidade, era um montão de pedras. Lembre-se que naqueles dias uma cidade que não tivesse muralhas era mais ou menos como uma casa hoje que não tem a porta e sem janelas. Já imaginou? Uma casa sem porta e sem janela. E quando chega a noite, você vai fazer o quê? Era exatamente assim, uma cidade sem muralhas. Tribos nômades e esse pessoal que vive aí de fazer pilhagem, etc e tal, aproveitavam umas horas mais escuras e atacavam de tudo que era lá. Não havia mais como morar na cidade. A partir dessa data, isso aqui é 586 antes de Jesus nascer. A partir do ano 586 antes de Jesus nascer, o Estado de Israel só voltou a ser uma nação independente em 1949.
Agora, 1949. Eu estou falando de um negócio que aconteceu em 2018, 2019, 19, mais 51, 60, 70 anos. Ok? Desde 586 a.C. até o ano 1949, agora, o Estado de Israel deixou de existir como nação independente. Nunca mais. Nunca mais. Então, só depois da Segunda Guerra Mundial, Israel voltou a ser uma nação independente. Vejam o quanto doeu para o povo de Israel não ter ouvido os conselhos de Deus. Boa parte do que nós vamos ler agora são textos que Jeremias escreveu depois que Jerusalém foi destruída. A cidade estava arrasada, sobrou um monte de... não sobrou quase nada. Nabucodonosor conversou com Jeremias e disse para ele o seguinte: Nabucodonosor não tinha nada contra Jeremias, sabia que ele era um homem de Deus, e Nabucodonosor diz o seguinte para Jeremias: seu Jeremias, e é bem assim que ele tratou Jeremias: seu Jeremias, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Se o senhor quiser vir para a Babilônia, eu cuido bem do senhor. Se o senhor quiser ficar aqui, o senhor tem a minha bênção. E Jeremias resolveu que iria ficar em Jerusalém, mesmo com Jerusalém arrasada. Veja o que ele escreve no capítulo 20, verso 14 e 15. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Agora o verso 18. A senhora, por gentileza. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Esse livro que vocês vão ler agora, Lamentações de Jeremias, são 5 poemas que ele escreveu. Cada poema é um capítulo. Nesse período da depressão mais alta pela qual ele passou. César, por favor, Jeremias 3, 17 e 18. Já não sei mais o que é paz, e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha aqui para mim. Comigo aqui, ó, pessoal. Olha só. Maldito o dia em que nasci. Por que nasci? Já não sei mais o que é paz, a minha esperança acabou. Isso se parece muito com alguma coisa que nós já estudamos aqui. Se parece muito com quem? Com a história de Jó. Tudo bem? Se parece muito com Jó. Jó também falou: maldito o dia em que nasci. Exatamente. Eu tenho praticamente certeza que quando Jeremias escreveu isso aqui, ele se lembrou da história de Jó. Porque Jó diz exatamente isso: maldito aquele que contou para o meu pai, nasceu e é um menino. Ok? Muito bem. O verso que nós acabamos de ler termina assim: a minha esperança no Senhor acabou. Acabou. Depressão. Mas ele conhecia o Deus de Israel, né? Quando ele batia no fundo do poço, César, por favor, continua em Lamentações, agora o 21, 22, 23 e 24, César. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor, essa bondade não são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. O Senhor Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Uau! Olha que maravilha isso aqui, pessoal. A minha esperança no Senhor acabou. Esse é o verso 18. Agora aqui o verso 21, 3 versos para frente. Mas a esperança, a minha esperança acabou. Verso 18, verso 21. Mas a esperança volta. Volta quando? Quando eu me lembro que o amor de Deus não tem fim. E vejam só,
Isso aqui tem cara e focinho de Jó, né? Ainda que ele, agora estou falando de Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Veja se não é mais ou menos a mesma coisa. Deus é tudo que tenho, por isso eu confio nele. Só faltou ele dizer, e eu continuo fazendo isso sentado num monte de cinzas, porque Jó escreve boa parte da história dele sentado num monte de cinzas. E Jeremias continua refletindo sobre a bondade de Deus. Lamentações, capítulo 3, verso 31, 32 e 33. Por favor, senhor Eloy. O Senhor não rejeitará para sempre, ainda que entristeça, alguém terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O Senhor nunca rejeita alguém para sempre. Não é esse o propósito de Deus. E uma coisa muito bonita que aparece nos escritos de Jeremias é uma das mais belas profecias messiânicas. A gente chama de profecia messiânica, é aquela profecia que fala de um dia alguém iria nascer e iria resolver o problema do pecado. Vamos para o capítulo 23 agora de Jeremias. Vocês estão em Lamentações? Voltem o livro. Jeremias 23, verso 5 e verso 6. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Essa profecia de Jeremias se cumpre quando Jesus nasce. Nós vamos falar disso mais à frente. Mas essa profecia ainda não se cumpriu na plenitude, porque quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro. Vocês acham que o povo de Judá está seguro hoje? Ainda não. Uma parte dessa profecia já se cumpriu quando ele veio a primeira vez. Uma parte vai se cumprir quando ele vier pela terceira vez. Para quem acha que Jesus só vai vir 2 vezes para a Terra, bom, nós vamos falar um bocado de Jesus nos últimos estudos nossos, tá? Mas na sua plenitude, essa profecia se cumpre quando Jesus voltar a essa terra pela terceira vez. Tem uma curiosidade que está em vermelho aqui, que é o seguinte: Jeremias já deu nome para esse descendente de Davi, esse que seria rei, que seria honesto, que iria trazer prosperidade. O nome dele seria o quê? Senhor, nossa salvação. Jesus quer dizer exatamente Senhor é a nossa salvação. É mais ou menos como se Jeremias tivesse escrito aqui: esse rei que um dia vai nascer vai se chamar Jesus. Tudo bem? Essa é uma profecia messiânica muito bonita, porque ela define direitinho o nome pelo qual esse descendente de Davi seria conhecido: Jesus, que quer dizer o Senhor é a nossa salvação. Muito bem. O que é que nós aprendemos sobre Deus com essa história triste de Jeremias? A primeira coisa é a seguinte: muitas promessas de Deus são condicionais. Quer ver só? Jeremias capítulo 18, versos 7 e 8. Professora Glaci, por favor. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas, se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Isso quer dizer que tem algumas profecias na Bíblia que dizem assim: olha, fulano, ciclano e beltrano serão destruídos. Agora, se essas pessoas mudarem o quê? A sua conduta, Deus muda o resultado.
E veja, o pau que bate no Chico bate no Francisco. Continua, professora. O verso 9 e o verso 10. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Veja, do mesmo jeito que quando Deus faz uma profecia ruim, se a pessoa mudar a conduta, Deus esquece o que falou. Se Deus fizer uma profecia muito boa e a pessoa mudar a sua conduta, Deus também vai esquecer. Tudo bem? Então, Deus vai definir o destino da pessoa de acordo com o que ela fizer, ou a escolha que ela fez. Veja, Deus tinha dito que iria destruir Jerusalém. Tudo bem? Jerusalém podia ter se salvado? Poderia. Deus, inclusive fez desenhou o mapa para Jerusalém se salvar. Bastava que todo mundo se entregasse. Se entreguem, vocês vão passar uns apertos, vão ter que pagar imposto, mas pelo menos a cidade não vai ser destruída. Pelo menos vocês não vão morrer. Pelo menos Zedequias não vai ficar cego. Tudo bem? Muito bem. Segunda coisa que nós aprendemos, olha, se tem uma coisa que sobressai nessa história aqui, é a misericórdia de Deus. Você pode pensar assim, mas espera aí, como é que Deus pode ser misericordioso se Zedequias ficou cego e antes disso viu os filhos morrer, uma geração inteira de habitantes de Jerusalém foram assassinados, mulheres foram violentadas, muitos ficaram pelo caminho, alguns foram levados como cativos, o Estado de Israel ficou por mais ou menos 2000 anos sem independência. Como é que Deus pode ser misericordioso? Vamos estudar a Bíblia? Voltem, mantenha essa marquinha em Jeremias, voltem lá para 2 Crônicas, capítulo 33, verso 10 e 11. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Muito bem, olha só, Manassés é aquele sujeito que começou a sacrificar criança a deuses pagãos, lembram disso? Pior ainda, colocou altares pagãos no templo em Jerusalém, ele não valia nada. Tudo bem? Olha o que acontece com Manassés. Os assírios prendem ele e levam ele acorrentado para a Babilônia. A Babilônia nessa época era uma província da Síria. A Babilônia ainda não era a Babilônia de Nabucodonosor. Tá? Mantenham uma marca em Crônicas, que nós já vamos voltar aí. E agora vamos para Lamentações. Lamentações de Jeremias 55, 56 e 57. Do fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouviste o meu grito. Pronto? Continua. No dia em que eu te chamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Olha só, quem está falando aqui é Jeremias. Comigo aqui, ó. Jerusalém tinha sido destruída. Tudo bem? Jeremias estava vivendo o fundo do poço. E lá no fundo do poço ele gritou pedindo ajuda. E Deus disse para ele, não tenha medo, eu estou aqui. Tudo bem? Lembram de Manassés? Ele valia muita coisa? Nada, né? Não era o tipo da pessoa que você ia convidar para jantar em casa no fim de semana, né? Manassés foi levado preso, acorrentado. Vamos ver o que acontece? Voltem lá em 2 Crônicas, vocês estavam lá agora mesmo.
capítulo 33. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Olha só, o verso que nós vamos ler agora é uma parte da história de Manassés, preso no fundo do poço lá na Babilônia. Por favor. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha que coisa inacreditável. Manassés, no fundo do poço, lá na Babilônia, preso em correntes, se humilha diante de Deus, depois de ter sacrificado um monte de criancinhas em altares pagãos, ok? E Deus, o que está em vermelho? Deus ouviu e Deus atendeu. Uau! Uau! Eu tenho certeza que nenhum de vocês iria convidar um sujeito que molestou uma criança para jantar em casa nesse fim de semana. Tem ou não tem razão? Portanto, não preciso perguntar para vocês se vocês iam convidar alguém que queimou uma criança viva a um Deus pagão. Tudo bem? Não. Agora, Deus, quando Manassés fez o pedido, Deus ouviu e Deus perdoou. Não me peça para explicar como Deus consegue isso. Não me peça. E agora então, Manassés volta para Jerusalém. Lembra que Zedequias também pediu ajuda para Deus, mas a conversa de Zedequias só tinha saliva. Lembra disso? Manassés volta para Jerusalém. A Bíblia diz claramente aqui, ó, Manassés, Deus permitiu que ele voltasse para Jerusalém. O que vocês acham que Manassés deveria fazer agora em Jerusalém? Uma vez que ele pediu perdão, Deus perdoou, qual deveria ser o passo seguinte agora? Retomar o sacrifício de crianças. É assim? Não. Continuar adivinhando, fazendo feitiçaria. Vamos ver o que aconteceu com Manassés? Isso, pode ler para nós. Bem alto. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém e os jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu-lhe ofertas de paz e ofertas de gratidão e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. Está ótimo. Olha só. Quando Manassés volta para Jerusalém, Manassés tenta, me ajudem, desfazer todo o mal que ele tinha feito. Primeiro, ele tira do templo os altares pagãos, ok? Depois ele conserta o altar do Senhor. E por último ele ordena ao povo de Israel o seguinte: pessoal, lembra daquelas bobagens de adorar Baal, Astarote, sacrificar criança? Aquilo era uma barbaridade. Pessoal, nós não podemos fazer nunca mais isso. O problema é o seguinte: ele foi rei por 55 anos. Só na parte final da vida dele, ele se voltou para Deus. O que vocês acham que é mais fácil? Pegar uma árvore que está certinha, crescendo ereta, e entortar ela, ou pegar uma árvore que cresceu tudo torta e endireitada? Tudo bem? O que é mais fácil? Você endireitar uma questão que está toda perdida, ou estragar algo que está certinho?
por mais que Manassés tenha tentado desfazer o que ele fez, muita gente continuou praticando tudo aquilo que tinha aprendido nos primeiros anos de Manassés. É por isso que depois de Manassés nós tivemos um rei que durou muito pouco tempo, Amon. Daí veio Josias. Josias foi uma influência positiva, mas de Josias para frente a coisa desandou. Aí veio Joacás, Joaquim, Zedequias. A degradação continuou. Por mais que Manassés tenha tentado, ele não conseguiu. Agora, veja só, apesar de Manassés ter sacrificado crianças em altares pagãos, apesar de Manassés ter colocado altares pagãos no templo de Jerusalém, apesar de Manassés ter mandado serrar Isaías ao meio, quando Manassés pediu ajuda e se arrependeu, Deus perdoou. E eu quero que você imagine o que vai ser o encontro quando Jesus voltar pela segunda vez. Não vai ser nem preciso a terceira, hein? A segunda vez. A Bíblia diz que quando Jesus voltar a segunda vez, e pode acontecer a qualquer momento, todos aqueles que morreram em paz com Deus vão ressuscitar para uma vida eterna. E nesse dia, em algum lugar lá de Jerusalém, vão ressuscitar duas pessoas. Primeiro é o profeta Isaías, que escreveu o maior livro profético da Bíblia. E o segundo é o rei Manassés, que mandou serrar Isaías. A última coisa que Isaías viu foi os olhos de Manassés dizendo: serrem o desgraçado. Tudo bem? E quando eles chegarem no céu, eu tenho certeza que Isaías vai ter um susto. Senhor, mas Manassés aqui é mais ou menos assim. Eu tenho a impressão que quando isso acontecer, Isaías vai chamar Jesus para o lado e vai dizer: Senhor, eu não sou de criar confusão, mas eu tenho que contar uma história aqui. Eu acho que o senhor não está sabendo o que aconteceu. Ok? E agora então, Jesus vai dizer assim para Isaías: Isaías, quem não está sabendo do que aconteceu é você. Deixa eu colocar para você a fita que mostra o final da vida de Manassés. E aí Isaías vai ver tudo o que aconteceu com Manassés, lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço, Manassés orando para Deus, dizendo assim: Senhor, eu sei que eu não valho nada, eu sei que eu sacrifiquei crianças, eu sei que eu coloquei o altar de Baal e Astarote no templo em Jerusalém, eu sei que eu fiz muita coisa errada, mas Senhor, será que o Senhor poderia me perdoar? E aí Jesus vai dizer para Isaías o seguinte: Isaías, presta atenção aqui, se o sangue que eu derramei na cruz não fosse suficiente para perdoar Manassés, Isaías, ele também não seria suficiente para perdoar você. Portanto, Manassés, vem cá. Isaías, vamos um abraço e vamos parar com essa bobagem. Agora é só felicidade. Você está entendendo como vai ser? Percebeu? Perante Deus, pessoal, olha aqui para mim. Perante Deus, todos nós somos todos. Alguns são mais. Manassés, por exemplo, Pimba, ele pegou todos, né? Outros são menos, mas todos somos pecadores. Vocês acham que Isaías podia chegar no céu por méritos próprios? Não. Isaías tinha a mesma chance de salvação de Manassés. Se dependesse dele, ele estava perdido. Se isso não é misericórdia, então o que é misericórdia? A última coisa que a gente aprende na história de Jeremias é que Deus é justiça. Amém. Vamos para Jeremias 17, verso 10. Olha só. Jeremias 17, verso 10. Silmar, por favor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos
e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quem está falando é Deus, hein? E Ele promete que vai tratar cada pessoa de acordo com o que ela fez. E agora então Jeremias 25, 30 e 31. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com bravos contra todos os moradores da terra, como eias que pisam as ruas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Veja, existe um grupo de falsos profetas por aí. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Você não vai gostar do que você vai ouvir, mas é o que eu tenho para falar. Ok? Olha só. Existe um grupo de falsos profetas por aí, dizendo mais ou menos o seguinte. Deus é amor. Isso é verdade ou não? É verdade. Sim. Deus é misericórdia. Sim. Isso também é verdade. Lembre-se que você pode transformar um monte de verdade numa porção de bobagem, dependendo de como você termine. E aí eles terminam o discurso dizendo mais ou menos assim: portanto, ninguém vai se perder. Ok? Deus é amor, isso é verdade. Deus é misericórdia, isso também é verdade. Portanto, ninguém vai se perder. Mais ou menos assim: cada um faça como quiser, porque no final ninguém vai se perder. Existem variações para esse tema. Tem um pessoal que diz assim: veja, Jesus vai voltar pela segunda vez, e depois que Jesus voltar pela segunda vez, nós vamos ter 1000 anos para botar as coisas em dia. 1000 anos. É o milênio que a Bíblia fala, o Apocalipse fala disso. 1000 anos. Portanto, é assim: cada um viva como quiser. Você vai ter muito tempo lá na frente para decidir. Percebeu? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte: tudo aquilo que você tiver que fazer, faça nessa vida. Quando essa vida cessou também a tua possibilidade de decidir o teu destino eterno. Nesse momento, o que vai acontecer com você que está me ouvindo? Eu não sei. Você pode se salvar, mas nem todo mundo vai se salvar. No momento que uma pessoa morre, o destino dela está selado. Não há mais como mudar. Isso é o que está na Bíblia. Quando Jesus voltar a segunda vez, o que vai acontecer? Ele vai julgar as pessoas. De fato, eu podia falar para você, em termos mais precisos, ele já está julgando as pessoas, mas esse juízo vai ficar bem evidente quando ele voltar pela segunda vez, porque ele vai mostrar o resultado. Quando Jesus voltar pela segunda vez, não vai haver uma repescagem, vai haver um milênio, é verdade, mas o milênio não vai ser um tempo que as pessoas vão ter para decidir para que lado vão. Não. O milênio vai ser um tempo que Deus vai usar para explicar por que algumas pessoas se perderam. É diferente. Tudo bem? Veja só. De novo, o que você está ouvindo aqui se assemelha em muito ao que aconteceu nos dias de Jeremias. Lembram de Jeremias e Ananias? Jeremias dizia o quê? O rei da Babilônia vai, me ajudem, destruir Jerusalém. Ananias dizia o quê? Ele não vai tocar na cidade. Lembram disso? De novo, você tem profetas de Deus dizendo que a tua possibilidade de decidir o teu destino eterno termina quando terminar a tua vida. Você sabe quando vai terminar a tua vida? Não. Portanto, é um risco você deixar para resolver as coisas que você pode resolver hoje. Resolver quando? Amanhã. Porque amanhã ninguém sabe. Mas tem muito profeta de Deus falando por aí que você vai ter muito tempo. Portanto, aproveita a vida.
Deus é misericórdia. Claro que é misericórdia. Se não fosse misericórdia, Deus jamais ia salvar Manassés. Mas não esqueça, Deus é justiça. E desafortunadamente, alguns um dia vão proferir uma sentença. Bom, vamos deixar a Bíblia falar. Jeremias 8, verso 20 é o nosso último verso. Deixa eu pode ler aqui, nossa. Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. Eu faço votos, eu orei por você hoje à tarde. E o meu pedido para Deus foi o seguinte: olha, Senhor, que pela tua misericórdia, nenhum daqueles que vai ouvir a dura história de Jeremias hoje à noite, nenhum deles esteja entre os que vão falar essa frase no final da história. Passou, me ajudem aí aqueles que têm a tradução clássica. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Mas olha, eu espero que não aconteça com você, espero que não aconteça com nenhum daqueles que você ama, mas desgraçadamente, isso é bíblico, vai acontecer isso, e vai acontecer com muita gente. De fato, Jesus disse que a maioria vai estar nessa situação. Lembre-se que Jesus falou do caminho largo e estreito, aliás, do caminho largo e folgado que conduz para a perdição, e tinha um caminho sinuoso, difícil, que conduz à vida. Tudo bem? A maioria das pessoas vai escolher o caminho errado. Portanto, pessoal, eu tenho falado isso aqui semana após semana. Jeremias reclamou na palestra dele ali, fazia 23 anos que ele estava falando. Eu não estou fazendo 23 anos. Nós estamos fazendo quantos anos já, seu Flores, que nós estamos falando aqui? Uns 3 anos. Uns 3 anos, estamos, né? Pois é. Jeremias disse: olha, pessoal, faz 23 anos que eu estou falando para vocês. Tudo bem? No meu caso aqui, eu não estou há 23 anos, estou há 3 anos. Mas o meu discurso termina sempre mais ou menos da mesma forma. E é mais ou menos assim. Pessoal, tudo que nós temos para decidir, nós vamos decidir rápido. Primeiro nós temos que resolver o problema da nossa salvação. Você não vai ser salvo por procuração. A fé do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, do teu pastor, seja lá de quem for, não salva você. Você é salvo individualmente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte: depois que você resolve o teu problema, você tem que conversar com aqueles que são importantes para você e alertá-los para isso. Tudo bem? Quando Noé ficou sabendo que a terra ia ser destruída pelo dilúvio, primeiro, ele foi conversar com a família dele. E a partir daí, então, ele e a família construíram uma arca. O que falta para você agora? Leve essa mensagem para outros. Construa a tua arca de proteção. Procure estudar a Bíblia, conversar com Deus, pedir orientação a Ele. Eu sei que nesse momento tem uma vozinha lá no fundo dizendo que aquele que está falando para você também pode ser um falso profeta. E isso é verdade. Isso é verdade. Apenas o fato de que alguém fala bonito em nome de Deus não quer dizer nada. Tem uma porção de gente que fala muito melhor por aí e não está falando em nome de Deus. Como é que você vai saber quem fala ou não em nome de Deus? Me ajude. Está aqui, ó, a Bíblia. Me ajude, seu José. A lei e a testemunha. Se não falarem de acordo com o que está aqui, ok? Veja só. Quantos versos da Bíblia nós lemos hoje? Uma barbaridade. Uma barbaridade. Eu podia ficar falando para você aqui 1h30, contando um monte de história, fazer você rir, fazer você chorar. Você ia sair contente daqui, feliz da vida. Tudo bem? Pessoal, não é disso que se trata. Trata-se de salvação. Você tem que estudar a Bíblia. O fato de você vir aqui assistir essas palestras não vai salvar você. Você tem que estudar a Bíblia. Quem salva você é o quê? Me ajudem. Nós vamos falar disso mais à frente. Mas quem salva você é o sacrifício substituto de Jesus na cruz. Ponto. Quem salva você é alguém que morreu porque
tinha misericórdia de alguém que morreu porque tinha um plano melhor para você. Isso você precisa encontrar aqui. Nenhum de nós vai ser salvo por pertencer ou deixar de pertencer a uma igreja. Ok? Nós vamos ser salvos por seguir o que está na Bíblia. Agora, existe uma chance maior de você manter viva a tua fé quando você se junta com pessoas que procuram aprender da Bíblia pela Bíblia. Procure encontrar um povo assim, que goste de estudar a Bíblia, que estude a Bíblia e procure deixar Deus falar com ele. Muito mais do que eu falo para você, você tem que conversar com Deus em casa. Eu peço para Deus assim, já fiz essa oração várias vezes: Senhor, eu quero que o Senhor incomode o pessoal que está me ouvindo, não dê sossego para eles, porque assim, você só vai sentir o que eu estou falando aqui o dia que você estiver no meu lugar. Uma coisa é você falar de um assunto trivial qualquer. Por exemplo, a Kika foi minha aluna. Eu falei para essa menina um ano inteiro sobre banco de dados. Ok, falar sobre banco de dados é uma maravilha, porque é um assunto laico. O máximo que pode acontecer é a Kika usar isso na profissão. Parece que ela ainda usa um pouquinho, né, Kika? Mas muito do que o professor fala em sala de aula, as pessoas não usam nunca mais. Então não tem nenhum problema. Eu não estou falando de banco de dados aqui, eu estou falando de salvação, pessoal. Eu não sei se tem alguma coisa mais importante do que salvação. Percebeu? E o pior é que para mim, eu não sou pastor, nunca quis ser pastor. O pior para mim aqui é o seguinte: nesse momento, quem está falando em nome de Deus para você sou eu. E dependendo daquilo que Deus fizer com as palavras que eu estou levando para você, eu posso estar contribuindo para a tua salvação. Mas dependendo do que eu falar aqui, eu posso estar te atrapalhando. Você já imaginou o drama de alguém que tem que falar em nome de Deus? É por isso que muita gente não quer. Eu nunca quis estar aqui falando em nome de Deus. Vim a pedido do seu Floresvaldo. Agora, eu acredito na mensagem que eu trouxe para você. E pode levar a sério, porque tudo que nós falamos aqui, que aconteceu 600 anos antes de Jesus nascer, vai acontecer de novo. Nós vivemos em dias muito semelhantes aos de Jeremias. O povo é corrupto, o povo é violento, o povo não se importa com as coisas de Deus. Barbaridades e barbaridades estão acontecendo por aí. Do mesmo jeito que nos dias de Jeremias nós tínhamos poucos profetas de Deus e uma porção de profetas que não tinham nada a ver com Deus, as coisas são iguaizinhas hoje. E do mesmo jeito que Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém, esse livro de capa preta que você tem na tua frente aí, fala que esse mundo vai ser destruído. Ponto. Que esse mundo não tem esperança. E isso vai acontecer logo. Portanto, eu renovo o meu apelo para você. Antes de dormir, conversa com Deus. Não importa onde você está. Eu sei que não tem nenhum Manassés aqui. Mas mesmo que tivesse alguém tão cheio de problemas quanto o Manassés, até para essa pessoa teria esperança. Conversa com Deus e diga: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. O Senhor sabe das minhas dificuldades. Não se preocupe com o que vai acontecer no ano que vem. Não, se preocupe com o que vai acontecer hoje. Senhor, eu preciso de ajuda hoje. Peça para Deus te ajudar a viver um dia de cada vez. Peça para Deus te mostrar aquelas coisas que você ainda não enxergou. Peça para Deus te dar sabedoria para você colocar em prática aquilo que você já sabe. E peça a Deus que Ele tenha misericórdia e guarde você do mal até o dia que Ele voltar para te buscar. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a Tua misericórdia não acaba nunca. Amém. Obrigado porque
A história de Manassés nos mostra até que ponto o Senhor está disposto a ir para alcançar um pecador. Eu te peço que a tua misericórdia continue nos ajudando a viver cada um dos dias que nos separam da gloriosa segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que nós já sabemos que é verdade. Que o Senhor nos ajude a aprender aquilo que nós ainda não conhecemos. E que até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, pela tua misericórdia, o Senhor nos proteja do mal. Amém. Jesus. Amém. Nós queremos ir para o céu, mas queremos levar todos conosco. Quando idealizamos essa série de palestras, eu propus para o Silas que nós iríamos trazer os personagens, a vida de cada personagem da Bíblia, e extrair da vida de cada um deles uma doutrina da Bíblia. O Silas, com muita sabedoria, disse: ao invés de nós extrairmos uma doutrina, vamos extrair de cada história desses personagens um retrato de Deus. Eu acho que hoje vocês tiveram visto perfeitamente quem é Deus. Um Deus que ama. Um Deus que ama incondicionalmente e quer que nenhum de nós nos perca. Que Deus os abençoe. Na próxima terça-feira, vocês não podem faltar, porque Deus já marcou presença, já disse que vai estar aqui. Vocês não podem ficar fora. Que Deus os abençoe. Me perdoe mesmo, irmãos.